1957, quando o primeiro satélite artificial subiu ao céu e começou a girar em torno da Terra. Os jornais celebraram aquilo como um triunfo. E uma frase apareceu, repetida com orgulho, dizendo que era o primeiro passo para libertar o homem de sua prisão na Terra. Uma filósofa leu aquela frase e sentiu um arrepio. Não porque temesse a ciência, mas porque reconheceu ali um desejo muito mais antigo e muito mais sombrio do que qualquer foguete. O desejo de deixar de ser humano. O nome dela era Hannah Arendt, e o aviso que ela escreveu no ano seguinte não envelheceu. Ele apenas esperou por nós, porque a pergunta que Arendt fez em 1958 é exatamente a pergunta que estamos vivendo agora, sem perceber. E se um dia nos tornássemos capazes de fazer muito mais do que somos capazes de compreender? E se a nossa técnica ultrapassasse de tal forma o nosso pensamento que passássemos a agir sobre o mundo sem entender o que estamos fazendo? Este vídeo é sobre esse aviso. E sobre por que ele fala de você. Comece pela Terra. Para Arendt, a Terra não é um simples lugar onde a vida por acaso acontece. Ela é a própria condição da vida humana, o único canto do universo onde podemos nos mover, respirar e existir sem esforço, sem máquina, sem permissão. E foi exatamente essa condição que, naquele momento, o homem começou a querer trocar. Trocar por quê? Por algo que ele mesmo pudesse fabricar. Arendt percebeu que o desejo de abandonar a Terra e o desejo, que então nascia nos laboratórios, de criar a própria vida eram, no fundo, o mesmo desejo. O desejo de substituir tudo o que nos foi dado por tudo o que podemos produzir. De trocar uma existência recebida como um presente por uma existência fabricada por nós mesmos. É uma troca que parece progresso, e talvez em parte seja. Mas repare no que ela custa. Um presente é justamente aquilo que você não escolhe, e é isso que o torna um presente. No instante em que tudo passa a ser produto do nosso projeto, nada mais nos é dado. E um mundo em que nada é dado é um mundo em que nada é gratuito, nem a vida, nem você. Mas o que mais assustava a Arendt não era a bomba, nem o foguete, nem sequer o laboratório. Era algo muito mais silencioso. Ela viu que a ciência moderna tinha começado a produzir verdades que só podem ser ditas em fórmulas matemáticas. Verdades que funcionam, que constroem máquinas, que mandam satélites ao espaço, mas que já não cabem em nenhuma linguagem humana comum. E aí está o abismo. Nós nos tornamos capazes de fazer coisas que já não somos capazes de pensar. Capazes de agir sobre o mundo de maneiras que não conseguimos traduzir em palavras, discutir numa mesa, submeter a um juízo compartilhado. Arendt disse isso com todas as letras. O risco de nos tornarmos criaturas que fazem sem compreender, escravas de cada novo aparelho, mudas diante da própria potência. Pare um segundo e pense em quantas coisas hoje decidem a sua vida, e funcionam, e ninguém à sua volta sabe de fato explicar como. Ela escreveu isso antes do computador pessoal, antes de quase tudo o que você tocou hoje. E há um segundo abismo, gêmeo do primeiro. Arendt olhou para a automação que apenas começava e viu uma promessa que quase todo mundo comemorava. A promessa de libertar o homem do trabalho, de tirar de suas costas o fardo mais antigo da espécie. Parece o paraíso. Mas Arendt fez a pergunta que ninguém queria fazer. Libertar para quê? Porque a era moderna tinha feito do trabalho o valor mais alto de todos. Tinha transformado a sociedade inteira numa sociedade de trabalhadores. Gente cuja identidade, cujo lugar, cujo sentido no mundo
vinham daquilo que produzia. E então, dizia ela, nada seria pior do que uma sociedade de trabalhadores da qual se retirasse o trabalho. Uma multidão inteira, preparada a vida toda para uma única atividade e, de repente, privada dela, sem nada que ocupe o vazio, a não ser a mais pobre de todas as funções: consumir. Restaria ao homem, do animal que trabalha, apenas o apetite do animal que consome. Para entender por que isso é tão grave, é preciso saber que, para Arendt, há 3 maneiras de estar ativo no mundo. E elas não valem a mesma coisa. Trabalhar é atender à necessidade. O ciclo sem fim de produzir e consumir apenas para continuar vivo. O esforço que não deixa nada atrás de si. Fabricar é construir coisas duráveis. Erguer um mundo de objetos e obras que sobrevive a quem os fez. E agir, que é a mais alta das 3, porque agir implica falar, aparecer diante dos outros, começar algo novo em público diante de testemunhas. É isso que faz de nós seres políticos, e não apenas seres vivos. Ora, os gregos punham a ação acima de tudo. A era moderna inverteu a hierarquia inteira. Primeiro, coroou a fabricação, o homem como grande construtor. Depois, coroou o trabalho, o homem como produtor e consumidor sem fim. E quanto mais baixo descia por essa escada, mais o ser humano se afastava daquilo que o tornava único: a capacidade de agir, de falar, de iniciar. E aqui, quando tudo parece condenado, Arendt faz o gesto que a separa de todos os profetas do fim. Ela se recusa ao desespero, porque há uma outra obra dela, chamada Entre o Passado e o Futuro, e o título já diz quase tudo. O presente para Arendt não é um ponto esmagado entre aquilo que já foi e aquilo que ainda será. É uma brecha. Uma fresta onde o ser humano se planta e, com o próprio peso, separa a força do passado da força do futuro e abre no meio das duas um pequeno espaço de liberdade. E é nessa brecha que mora a única esperança que ela oferece, que não é uma esperança fácil nem barata. Todo ser humano que nasce é um começo. Não há repetição de nada, não há continuação de nada, mas um início absoluto. Alguém que nunca existiu antes e que pode, por isso mesmo, fazer aquilo que nenhum cálculo previu. Enquanto nascerem seres humanos, dizia ela, o novo continua sendo possível. A automação pode tomar o trabalho. A técnica pode ultrapassar a fala. O desejo de fugir da terra pode nos seduzir. Mas nenhuma máquina fabrica um começo, porque começar é exatamente aquilo que não se fabrica. Então talvez a pergunta que Arendt nos deixou não seja se vamos abandonar a terra, ou automatizar o trabalho, ou construir uma inteligência cujas decisões não conseguimos mais acompanhar. Vamos. Já estamos. A pergunta é se, no meio de tudo isso, ainda saberemos fazer a única coisa que de fato nos define: parar, pensar, falar uns com os outros sobre o que estamos fazendo e recomeçar. Ela morreu em 1975, sem ver quase nada do que veio depois. Mas deixou escrito, quase como quem deixa um bilhete para nós, que os homens, embora tenham de morrer, não nascem para morrer, mas para começar. A terra ainda é a nossa condição, e você ainda é um começo.